Olá, muito bem-vindo a um novo podcast, mais um. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, por nos acompanhar aqui. E hoje nós vamos ter um programa especial que eu vou conversar com a Valéria Aparecida Baracate. A Valéria Baracate, ela é jornalista com foco em sustentabilidade e com extensão em marketing. Além disso, ela é psicóloga e ela é cofundadora e foi presidente, né, do Instituto Arte de Viver Bem, né? Eu que vou conversar hoje com a Valéria sobre um tema muito, muito importante, que é o impacto na saúde mental diante de uma doença física, e nós vamos falar hoje aqui de câncer, né? Qual é o impacto emocional, social, familiar dessa doença na vida de quem é acometido por essa doença. Valéria, eu sou muito, muito grato por você estar aqui hoje, por você ter aceito o meu convite. Muito obrigado mesmo. Bom, em primeiro lugar, quem tem que agradecer sou eu, porque ser entrevistada pelo senhor, para mim, é uma honra e um prazer. Obrigado. E compartilhar conhecimento é um dever de todos nós. Conhecimento a gente não tem que levar para o túmulo, a gente tem que dividir antes. Então, é um prazer estar aqui e a gente vai conversar bastante sobre esse assunto que é árido, mas vamos tentar fazer com leveza. Vamos lá. Bom, a gente sabe, né, que o câncer vamos focar aqui hoje no câncer de mama especificamente, mas de maneira geral, né, esse diagnóstico, né, de neoplasia, que é o nome técnico, mas que a gente chama de câncer, né, comumente, ele tem um impacto grande desde o diagnóstico, né, porque ao longo do tempo e pela história, o câncer sempre esteve associado a alta mortalidade, né? Embora a medicina tenha mudado, né? E hoje uma grande parte das neoplasias tem tratamento, cura e etc., mas permanece ainda esse estigma, né? Então tem um impacto desde o diagnóstico, tem um impacto do próprio tratamento no organismo, né, como um todo, e também na saúde mental, né? Eu gostaria que talvez você começasse a falar, Valéria, assim, de quais são esses impactos, né? E também um pouco da sua experiência convivendo com mulheres com este problema lá desde do período que você esteve no Instituto. Então, eu sou paciente de câncer de mama há quase 20 anos. E o câncer de mama não é só uma doença física, é uma doença emocional. Em primeiro lugar, porque as mamas são a referência corporal da mulher. Então, por onde a gente recebe o primeiro alimento, né? E se nós estamos aqui neste mundo, é porque uma mulher nos gerou. E ela nos deu o primeiro alimento, que é o leite, e foi através das mamas. E justamente quando ela tem o problema na mama, o mundo vira as costas para ela. Então, não é raro dizer que os maridos abandonam, porque não aguentam ver a mulher, mesmo que temporariamente, porque muitas fazem a mastectomia, que é a retirada da mama, né, total. Ou com um quadrante, fica a retirada de um quadrante que fica
com uma pequena parte, né, até fazer a reconstrução, fica menor do que a outra. Enfim, tem um processo que é lento e que também afeta a mulher emocionalmente, porque tocou na referência corporal dela. Então, quando você desenha ou quando você vai fazer uma campanha do lado feminino, você coloca como as mamas. Então, a maior referência da mulher são as mamas. Não, você, quando toca nas mamas, você toca na parte mais importante de uma mulher. Né? É quase como se você tocasse ali no ego, né? De quem ela é, né? Assim, Exatamente. Na estrutura de quem ela é. Porque né? a referência corporal dela. É o lado feminino da mulher, realmente são as mamas. Então, você toca ali, você mexe já, você tem um impacto emocional muito grande nesta mulher. Né? E daí vem a parte ainda do estigma, de tabus, de que ainda existe de que o câncer é uma sentença de morte. E não é mais há muito tempo, porque a maior parte dos tipos de câncer, dos subtipos de câncer de mama, é curável. Então, a chance de você ter cura total é de 95% a 98%. A gente nunca, na medicina, fala bate 100% o martelo. Isso não existe, o senhor sabe melhor do que eu. Então, isso daí toca na parte emocional, e o câncer é uma doença que não é só do paciente, é da família. Entendeu? Porque, e ainda mais para a mulher que da noite para o dia corta os hormônios. Imagina você ter TPM, uma mulher com TPM uma vez por mês já é um problema, entendeu? Já deixa uma família inteira pirada. Imagina você ter TPM todos os dias durante muitos anos. Então, altera os hormônios, altera o humor da mulher. E até o modo dela se relacionar. Exatamente. Né? Vem o estado de humor. Né? Vem as explosões. De onde vêm essas explosões? É porque cortam os hormônios. Entendeu? Da noite para o dia, a mulher para de ovular. Para de produzir hormônio. Então, olha o que vira a cabeça dessa mulher. Ela pira. E daí a família não entende. O entorno não entende. O que acontece? Esse processo. E ao invés de procurar entender, abandona. Então, você via isso, muito. Valéria? Então, no instituto, eu cheguei a ver na antessala, na sala de espera, lá da Casa da Mulher, cheguei a ver irmã falar para irmã paciente, depois que você casou, aquele empiasto é tua família. Eu não sou mais. Quer dizer, sangue do meu sangue. Eu cheguei a ver, e de você mesmo, eu sendo psicóloga, tendo formação para isso, tendo cabeça para poder assimilar a idade evolutiva, foi difícil, né? Para eu entender aquilo e de como é o isolamento. Então, no momento em que essa mulher precisa de acolhimento, a sociedade a isola. Na maior parte das vezes. Você sabe, Valéria, que assim, né? Eu também trabalho bastante com dependência química, né? E quando tem dependência química na família, né? É bem diferente se é o homem ou se é a mulher, né? Então, assim, quando tem uma dependência química num membro masculino, né? As mulheres e as mães, e principalmente esposas e mães, se você for num grupo de amor exigente, por exemplo, ele é formado basicamente por mães e esposas ou irmãs ou mulheres. Mas quando é a mulher
que tem um problema, o marido abandona, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, o que acontece? Como eu aprendi isso muito cedo, porque minha mãe era muito clara nesse sentido. A única pessoa que não abandona é a mãe. A mãe vai ver o filho na penitenciária. É a única que não abandona. Entendeu? É a mãe. Porque a mãe tem isso. Ela amamentou aquele filho. Ela gerou aquele filho. Ela colocou no mundo. E ela deu o primeiro alimento. E pode falar assim, essa criança foi adotada, que é outro podcast. Não tem problema, essa criança recebeu o alimento chamado leite de alguma mama, entendeu? Então, essa criança tem lá no subconsciente dela essas mamas, né? Como o primeiro alimento que ela recebeu. Então, é tão importante, as mamas são tão importantes que as pessoas não se tocam disso. E justamente quando a mulher tem um problema justamente nas mamas, o mundo vira as costas. E dá tipo assim, discriminação no mercado de trabalho. Tem. Eu sofro com isso até hoje e com todas essas qualificações que o senhor viu, e eu não parei de estudar. Porque eu tenho MBA pela vida em sustentabilidade. Isso que todo mundo fala. ESG hoje em dia, eu já fazia responsabilidade social há 30 anos que eu trabalho com responsabilidade social. Entendeu? De cuidar de pessoas e de fazer projetos. Os projetos que eu fiz sempre foram muito bem-sucedidos, né, em termos de devolutiva para a sociedade. Então, agora é moda falar em sustentabilidade, em meio ambiente, em responsabilidade social. Agora, eu fiz isso uma vida inteira. E, mesmo assim, o mercado de trabalho não te dá chance de voltar. E não é comigo, é com a maior parte das pacientes. Agora, você acha que essa discriminação, esse preconceito, ele se dá por qual motivo, assim, né? Ainda é essa ideia de que o câncer seria uma sentença de morte, ou que pode ter recidiva, ou que essa mulher pode se afastar do trabalho. Tudo isso. Tudo isso. Tudo isso. Então, não te dão a chance de voltar, porque acho que vai ter recidiva. Sim, eu tive várias. Entendeu? Passei por mais de 20 cirurgias. Agora, paramos de contar, porque chegou uma hora que você fala, para de contar, porque são tantas, só de colocação do catéter e a retirada foram várias vezes. E o senhor sabe que é centro cirúrgico. Não tem papo. Você tem que ir, porque você vai mexer com veia. Entendeu? E é perigoso, porque é bem aqui. Olha, uma cirurgia. É uma cirurgia. Então, só disso foram várias vezes. Coloca, tira, entendeu? Então, neste processo todo, só de mama, foram, acho que 11 cirurgias. E cada internação, ou você brinca com a situação, tem a leveza de assimilar isso e fazer tudo uma brincadeira, mas uma brincadeira séria. Você só tem que levar com leveza, mas tratar com seriedade, porque o câncer ele não te dá trégua. Entendeu? Ele não é uma doença que te dê trégua. Tanto que eu tenho mutação genética. Em 2020 eu tive mutação genética. Eu tive, então, em 2019 pela terceira vez, e do nada ele veio e mudou o gene. Então ele passou a ser de negativo a positivo, de lento a acelerado. Entendeu? Então, se eu não sou
antenada, ele teria... Dizer, esse processo, né, esse processo todo é um processo demorado, mas que exige uma vigilância, pelo que você está falando. Total, né? Total. Você tem que ficar com as anteninhas ligadas o tempo todo, porque fala assim, você foi paciente de câncer? Eu falo, não, eu sou paciente de câncer e vou ser a vida inteira. A vida inteira, até o meu último dia de vida, mesmo que eu não parta por causa do câncer, eu sou paciente e eu vou tomar medicação para o resto da vida. E vai precisar fazer um acompanhamento. Total. Um check-up. Eu sou tão vigilante, que eu lembrei os médicos. Eu tive consulta em dezembro, mas os exames eu fiz até setembro. Então, se a cada 6 meses, é agora que eu tenho que fazer. Então, eu estou na fase dos exames. Entendeu? Então, eu lembrei os médicos. Espera aí, eu tive consulta em dezembro, mas os exames foram feitos até setembro. Então, se foram até setembro, 6 meses, é agora. Entendi. Então, você tem que ser vigilante. Tem que ter esse papel também proatível. Responsabilidade. E ser, sim, proativo. Porque você tem uma equipe multidisciplinar, né? Que eu falo que tem os chefes, né? Os médicos são meus chefes. E daí, mas eu tenho que ficar alerta e falar assim, não, quantos meses? Né? Então, são 6 meses, então agora eu tenho que fazer. Eu não tenho que esperar até junho para fazer os exames. Não, eu tenho que fazer agora. Então, você tem que ficar alerta e falar, olha, eu tenho que fazer os exames agora. Não, você está certa. Entendeu? A gente não pode perder, porque com essa confusão de ter... tive consulta também em dezembro para ver como eu estava, tal, mas eu não fiz os exames. E os exames, eles mostram os exames de imagem. E o grande risco de ter uma metástase óssea é muito grande. Então, você tem que controlar, inclusive com exames para os ossos também, como a densitometria. Densitometria. Então, é tudo isso, porque quando você deixa de produzir hormônio, você enfraquece os ossos, pode enfraquecer os ossos. Então, você tem que ter todo um cuidado e é um aprendizado. Tanto que os médicos falam que para eu ser médico só falta o CRM, entendeu? De tanto que eu conheço o processo. E estudou, né? Que eu estudo. Eu estudo alimentação, eu estudo fisioterapia, eu estudo a medicina integrativa, né? Que hoje está na moda, mas eu falo de medicina integrativa que nem era esse nome. Há 20 anos, a gente falava em medicina alternativa. Depois passou a ser medicina complementar. Até que veio a medicina integrativa, que hoje é reconhecida no mundo inteiro. Tem vários procedimentos que estão incorporados no SUS, pelo SUS, e que isso é muito importante, né? Como a acupuntura, tem vários que são. Então, e outros que eu também aprendi. Eu aprendi a aplicar reiki, entendeu? Que é muito importante para melhorar até a imunidade do paciente. Entendeu? E a parte emocional, a ansiedade. O emocional é muito impactante. Então, por isso que a gente fala assim, vai fazer uma atividade física. Mas eu não tenho dinheiro. Para que dinheiro para fazer caminhada? Entendeu? Tá uma fase muito difícil, de chuva, de frio. Vai para dentro de um shopping, fica andando lá dentro. Quantas vezes eu fiz isso? Dá para fazer em casa, né? Também. Na pandemia, quantas pessoas não fizeram? Até pular corda. E teve tanta briga de vizinho por causa de escutar embaixo a pessoa pulando corda demais. Então, também tem um abuso. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que faz dentro de casa. Né? Mas pode fazer muitos exercícios dentro de casa, só tomar cuidado. Agora, a caminhada
É o melhor exercício que existe para oxigenar o sangue, o cérebro, que daí o senhor entende melhor do que eu, então vai para o cérebro, né, o oxigênio, e você fica com uma mente melhor, mais criativa, entendeu? Combate a depressão, porque quando corta os hormônios, você pode te levar à depressão. Sem dúvida, né? É um processo bioquímico, né? Aliás, né, a gente sabe hoje que a depressão está relacionada não só com hormônios como hormônios da tireoide, cortisol, que é o hormônio de estresse, etc., mas também com processos inflamatórios intestinais, coisa desse tipo, que o estresse, né, pode levar a esse tipo de coisa, né, e retroalimentar negativamente, né, o emocional daquela mulher que está passando por essa fase, né? E não é raro, olha bem que interessante o que o senhor falou, não é raro as drogas todas atingirem o intestino, que é o nosso segundo cérebro. Para mim, é o primeiro. Fica com o intestino preso um dia. Você fica num mau humor, que é uma coisa absurda. Então, o intestino... Literalmente enfesado, né? Enfesado. Então, ele comanda o nosso cérebro, o nosso primeiro cérebro. Entendeu? Mas então, não é raro os quimioterápicos e as outras drogas pegarem o intestino. Então, você tem que ter uma alimentação balanceada. Então, por exemplo, as frutas, elas te ajudam muito no intestino. Se tiver com diarreia, come mais as que prendem o intestino. Se está com o intestino mais preso, coma as outras, como ameixa, mamão. Né? Mamão é ótimo. Então, eu falo que eles são os nossos controladores. Né? As verduras, porque a gente tem que tomar cuidado com os legumes, porque os legumes, ao contrário do que se imagina, eles prendem o intestino, entendeu? Então, a gente tem que balancear no sentido de colocar verduras junto com legumes. Eles são importantes, só que eles são reguladores. Então, para não dar o impacto emocional de um intestino preso, você tem que cuidar da alimentação. Olha como uma coisa leva a outra. Porque o intestino afeta o emocional total. Total. E não é raro pegar o intestino, os quimioterápicos. Eu acho que você coloca uma coisa interessante, né, Valéria, que é essa integração, né, assim, mente e corpo, né? Você vai fazendo isso de uma forma muito natural, assim, né? Dizer que a gente começa ali com um câncer que altera o hormônio, que altera o emocional, o tratamento que altera intestino, que retroalimenta o emocional e por aí vai, né? Quer dizer, as coisas são integradas, né? Nós somos né, assim, essa medicina compartimentalizada, né? Acho que essa palavra existe, né? Compartimentalizada, né? Ela assim, né? Tem que tomar um cuidado, né? Porque, sei lá, por exemplo, um paciente que vem com depressão, para mim, né? Eu estou bastante acostumado a tratar depressão. Mas essa depressão pode ter origem, por exemplo, num problema da suprarrenal. Né? Então, se eu não avaliar cortisol, né, eu vou tratar da depressão e não vai melhorar adequadamente. Né? Então, ou se eu tenho uma depressão com uma disbiose, né, hoje a gente sabe que quer dizer, né, eu nunca imaginei que, eu brinco assim, né, que em psiquiatria eu tivesse que estudar
tanto alimentação, suplementos e etc., né? Porque as coisas estão muito ligadas. Hoje a gente tem exame genético, até mapeamento genético, né? Que nos direciona assim, para quais genes você tem, quais genes são ativos, né? Embora a gente não tenha terapia genética, mas a alimentação e os suplementos alimentares, né? Eles tem evidências muito importantes, né? Acho que ainda carece de muitas evidências, nem tudo tem evidências muito consistentes, mas de que suplementos alimentares e mudança de hábito alimentar, né, melhora, por exemplo, processos inflamatórios, que melhora a depressão. Às vezes uma depressão não melhora, porque tem processos inflamatórios acontecendo, né, que você não observou. Ou seja, não tem jeito. Nós somos um ser integrado. E o que acontece em uma parte do corpo reflete na outra. E isso vale também para a família, né? Que eu entendo a família também como um sistema, né? Como uma máquina, assim, né? Que se você tem lá uma correia no seu automóvel de combustão lá, nem sei se existe correia ainda, não entendo nada de carro, mas assim, se você tem lá uma peça que não está funcionando, né, afeta todo o funcionamento do motor, né? Eu acho que isso também é com uma família, né? Então as coisas também afetam um pouco. E aí eu queria entrar também um pouco nessa parte da família, né? Você falou que a família às vezes nem sempre está preparada para lidar com isso, né? O que você acha que as famílias poderiam fazer assim, ou que orientações você daria para as famílias, né, que estão passando por esse momento? Quando uma paciente começa a alterar, ter alteração de comportamento, a família deveria parar e prestar atenção. Já começa daí, prestar atenção, está tendo alteração de comportamento. Então, vamos sentar e conversar ou procurar ler. Hoje a informação está aí. Eu não falo para ir no Dr. Google e pegar qualquer publicação. Não, mas vá Dá para selecionar. Vá para os grandes centros, como, por exemplo, uma universidade como a Unifesp, como a USP, os grandes centros no caso, vamos falar de oncologia, como, por exemplo, um AC Camargo, entendeu? Vamos colocá-lo como referência, não só no Brasil, como no mundo. O AC Camargo, ou um ICESP, entendeu? Isso eu falo, não vou falar nem dos grandes particulares, falo desses aí porque são importantes. O hospital de Jaú, o de Barretos, que são referência em oncologia, entendeu? Ali tem grandes publicações. Eu não falo nem de ir para o John Hopkins em Nova York, não precisa ir traduzir mal e porcamente o que está escrito lá no John Hopkins. Eu li, entendeu? Eu pesquisei e vi o impacto, por exemplo, da atividade física na recuperação de mulheres acometidas por câncer de mama. Tem mais... À época, em 2008, por aí, tinham mais de 200 pesquisas ao redor do mundo, pesquisas muito boas, mostrando que a atividade física melhora, a mulher sai mais rápido na cura, no processo de tratamento. E se sai melhor no processo também. Exatamente. Durante o processo, se sai melhor
do que aquelas que são sedentárias. Entendeu? Porque é o tal da oxigenação do cérebro, combate à depressão. Entendeu? Então, tudo isso ajuda no processo. Agora, muitas vezes, lá na casa da mulher, eu detectava que o problema não era tanto da mulher, entendeu? Da paciente. Eu ia e pegava o entorno, pedia para chamar a família, entendeu? Ou muitas vezes o marido estava lá, porque acompanhava a mulher e tinha o cantinho dos maridos. Eu fiz um cantinho dos maridos até para eles descansarem, relaxarem e tal. Fiz até num jardim, entendeu? E alguns até dormiam ali, né? Encostavam na cadeira e dormiam. Daí eu pegava para conversar um pouco. Já aproveita fazer a gente chama às vezes em psiquiatria isso de uma psicoeducação de sala de espera, assim, exatamente. Né? Então eu pegava e conversava, aproveitava e conversava com aquele familiar e mostrava para eles que o processo é passageiro. Não era e continua sendo passageiro. Vai passar. É uma questão de tempo, é uma questão de paciência. E de dedicação, né? Então, é o que eu chamo, né? Eu falo duas palavras antagônicas e acho que isso mostra muito. Olha, você que está aí, acolhimento. Essa mulher precisa de acolhimento. Qualquer paciente com uma doença grave. Não isolamento. O isolamento pode levar esse paciente à morte. Então, presta atenção, porque o isolamento leva a um quadro de depressão, a depressão cai a imunidade e a patologia avança. Então, presta atenção nisso. Não isole, acolha. Então, isso é muito importante, o acolhimento. E muitas vezes não tem. A própria sociedade, por exemplo, no meu caso, eu também me isolo um pouco porque eu também não quero dar trabalho. É aquilo que nós começamos a conversar um pouco antes, às vezes o paciente não quer dar trabalho para o outro, principalmente no meu caso, que estou quase 20 anos nessa entoada, né? E por mais que eu tente ter a leveza e faço altas brincadeiras comigo, entendeu? Então, nas internações eu dou apelido para tudo, entendeu? Todos os equipamentos. Então, o monitor, eu falo, é meu monitor, então é minha TV particular, entendeu? Então, cada coisa eu falo assim, hoje, de uns anos para cá, tem mania de colocar, entra lá naquele quadro que fica na nossa frente, o nome... Fale o seu nome, a sua idade, né? A data de nascimento. Vai assim, eu não aguento mais. Chega, 10 vezes por dia eles entram, 10 vezes por dia eu tenho que falar meu nome completo e minha data de nascimento. Eu falei, não falo mais. Entendeu? Essa daí sou eu mesmo. Então, às vezes você precisa ser um pouco também rebelde. Então, eu estou cansada disso, chega de me perguntar, eu não quero mais saber de responder tudo isso. Ai, mas é preciso. Olha aqui na pulseira. Essa sou eu, tá aqui. Eu não vou mais repetir, entendeu? Então, de vez em quando, também sai a rebeldia. Entendeu? Mas uma rebeldia aí bem-humorada. Eu falo, não. Aqui não vou responder mais. Cansei de responder. Olha aqui, tá aqui. A pulseirinha tá aqui, olha aqui. Entendeu? Então, você tem que levar com um bom humor. Claro, você sente dor. Eu sou muito... O meu grande problema na vida, minha mãe sempre falou isso, é eu ser destemida demais. Entendeu? A gente tem que ter um pouco de medo. O medo... ponderadamente, o senhor pode explicar melhor do que eu, o medo, ele muitas vezes é importante para te frear. Ele protege. Para te frear. E eu sou muito destemida, entendeu? Eu sempre fui, vamos fazer, vamos acontecer, arrojada, vai para frente, não sei o quê. Então, você tem que, de vez em quando, controlar
isso daí, para mim, né, no meu caso. E eu não sinto dor. Eu sou muito resistente à dor. Então, isso também é perigoso. Porque a dor é um alerta. É né? um alerta. Então, quantas vezes eu, nesse processo todo, eu caí algumas vezes por causa de medicação. E eu tive fraturas de costela, de nariz até, e sem dor. Eu não tinha dor. Então, eu soube que eu tive fratura de costela numa queda, porque saiu depois no PET scan. Então, isso é muito maluco. Gente, pelo amor de Deus, não faça isso. Teve uma queda? Vai para o hospital e faz a radiografia. Pelo amor de Deus, porque não é certo fazer o que eu fiz. Daí, eu aprendi com isso. Um dia, numa queda, eu estava com fratura numa flutuante. Daí é perigoso perfurar o pulmão. Entendeu? Então, mas daí isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Então, eu estava com um incômodo. Eu chamo uma fratura de costela, de vértebra, de nariz. Eu falo que aquilo é incômodo. Então, eu fui para o hospital e lá eu fiquei deitada, porque foi detectado a flutuante. Daí eu saí de casa, saí do hospital e fui para casa e fiquei deitada, porque é perigoso. E não tem como você engessar. Não tem, costela não tem. Não tem, costela não tem, você tem que ficar deitada. Então, tem episódios que eu tiro, que eu extraio como engraçados, mas que você tem que alertar. Entendeu? Olha, eu levo com bom humor, eu levo com isso, porque... Mas numa queda e tem dor, vá para o hospital. Não fique, porque você pode ter uma fratura e numa flutuante não é brincadeira. Pode ter uma perfuração acabei de falar de pulmão, e você ir a óbito. Então, não pode brincar. Né? Daí, todo mundo fala... afeto emocional? Afeta. Eu choro? Choro. Tem frustração? Tem. Entendeu? Você não ser aceita no mercado de trabalho, porque eu a vida inteira dei o meu caso, me coloquei numa vitrine para ajudar outras pessoas, e daí o mercado vem e acha que eu não vou entregar o trabalho, sendo que eu trabalho, que eu produzo até durante a infusão da química. A química está passando aqui e eu trabalhando. Entendeu? Não é impeditivo nenhum eu trabalhar. E, normalmente, eu recebia as químios numa sexta-feira. Para quê? Para dormir no sábado e domingo. Então, eu produzo. Eu sempre fiz minha alimentação, porque eu tenho os cuidados de higiene para um paciente. Então, eu sempre tomei muito cuidado com isso. Né? Então, eu já deixava, antes das químios, eu já deixava uma leva pronta, entendeu? Para deixar e só descongelar, né? Porque você tem um período que você tem fraqueza, tem... então, nesses momentos de fadiga, que você está muito cansada, que a quimio te dá isso. E a rádio também dá. Chega num momento, ela começa a te dar fadiga. Respeite o seu corpo. Não vá para a rua. Agora, principalmente nessa época, pelo amor de Deus, de dengue, de H1N1, dessas gripes fortes. Covid, que ainda está aí. O hospital estava lotado era um covidário. Entendeu? Agora, de dengue para piorar, use máscara. Eu sou metrozeira, eu ando de metrô para cima e para baixo, então eu nunca deixei de usar máscara. Eu uso máscara, entendeu? O tempo todo. Eu entrei em lugar muito fechado, máscara. Eu estou na pior fase? Não, está tudo sob controle. Mas, como paciente de câncer de mama, eu preciso me prevenir.
Eu não quero uma complicação maior. Pegar uma dengue, pegar uma Covid, uma H1N1, que não é fácil, entendeu? Que pode levar a óbito. Então, eu sou cheia de cuidados. Sou neurótica? Não. Eu sou cuidadosa. E eu acho que todo mundo... Eu não fico falando para os 4 cantos, olha aí, fazendo patrulhamento. Eu estou aqui numa entrevista com um médico, entendeu? Então, eu tenho que dar o alerta, tenho que falar a real. E eu acho importante, né, Valéria, uma coisa assim, que é da postura, né? Porque muita gente pode enxergar isso tudo que você está falando, que são modificações que você precisou fazer e que a mulher com câncer precisa fazer, né? São adaptações da vida e que às vezes depende de uma fase, você precisa adaptar uma coisa, outra fase você precisa adaptar outra e etc. Elas entendem como às vezes limitações, né? E o que eu acho legal e um dos motivos pelos quais eu trouxe você aqui, né, é esse modo que você, essa postura sua diante da vida, né, e diante do problema, né? Assim, você entende como são adaptações, quer dizer, o jeito que você me fala assim, né? Olha, eu sou metrozeira e uso máscara. Você não coloca isso como uma limitação, você coloca como um cuidado, né? Eu estou fazendo químio, mas eu estou trabalhando no computador. Você não coloca a infusão da químio como uma limitação, né? Mas como uma adaptação. Sim. Né? Então, o modo como você enxerga as coisas é muito importante. Aliás, em psicologia cognitiva, né? Assim, quem está nos assistindo, o princípio da terapia, do modelo cognitivo de compreensão do psique humano, né? É que, às vezes, você não tem capacidade para mudar a situação, mas você pode mudar o modo como você enxerga ela. E isso muda tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Quer dizer, mesmo que eu não fosse paciente de câncer, né, eu usaria máscara no metrô de qualquer maneira. Porque tá aí a H1N1, tá aí a Covid que nunca parou. Então, para que eu vou provocar alguma coisa se eu posso evitar? Entendeu? Então, a máscara, como o japonês a vida inteira usou máscara. Nas viagens a gente vê muito, né? Exatamente. Então, por que eu não vou copiar esses japoneses que são tão mais avançados do que a gente, culturalmente? Em tudo eles são. Entendeu? Haja vista que o imperador valoriza tanto um professor, ao contrário daqui, que ele a única pessoa que ele se curva é um professor. Entendeu? Então, vê a evolução desta sociedade. Entendeu? Eles usam máscara direto, então eles dão independência para as crianças. É muito legal ver essa cultura japonesa. Agora, estando no Brasil, a gente passar o conhecimento, entendeu? Então, a gente aqui no Brasil, a gente nasce se superando. O próprio Brasil, a própria sociedade, a nossa sociedade faz com que você se vire nos 30, como diz o Fausto Silva. Se vira nos 30, entendeu? Então, a gente se vira nos 30 sempre. Entendeu? Nos 40, nos 40, no que for necessário. Então, a gente tem que ir se moldando ao processo. Então, se molda e leve uma vida mais gostosa, mais leve, no sentido de,
eu tenho um problema, mas qual é a solução? Eu vou ficar corroendo esse problema? Ele vai ficar me corroendo? Não, eu arrumo rapidamente a solução para ele. Entendeu? Então, eu não vivo com o problema. Todo problema tem uma solução. Então, e esta solução tem que ser adaptada para o teu estilo de vida. Então, eu sou metrozeira, eu não ando de carro, nem carteira de motorista eu tenho mais, eu preciso renovar. Mas, enfim, é uma coisa assim, você tem que se adaptar a tudo. Isso se chama resiliência? Pode ser. Todo mundo tem esse poder. Tem. Está dentro de você, ser ou não ser. Entendeu? Então, tem o problema. É igual meus chefes falavam, né? Aprendi com muitos deles e com clientes. Tá, nós temos um problema. Qual é a solução? Eu já levava a solução. Entendeu? Então, muitas vezes, um cliente gigantesco, uma multinacional, me ligava e falava assim, tá, a gente está com esse problema, qual é a solução? O que você nos orienta? E eu falava, ó, na minha opinião, isso. Então, o problema foi feito para ser resolvido. E não para ser remoído, Remoído, né? E postergado. E postergado, né? Não, você está com o câncer, ele é muito rápido. Ele é muito rápido. A gente não pode dar trégua para ele. Senão ele acaba com a gente. Entendeu? E qualquer patologia grave. E isso eu falo das mais comuns. Pressão alta, o diabetes, colesterol alto. Não presta atenção nisso. Peguei no pé, encontrei com ele cedo. Hoje cedo um amigo meu, que eu peguei no pé dele, porque ele está obeso. Ele não era obeso. Falei, vamos mudar essa alimentação. Entendeu? Daí eu falei, começa a mudar à noite e no café da manhã. Então, você tem que fazer isso por você, pela sua saúde. Por exemplo, a obesidade é um grande fator de risco para o câncer de mama. Por quê? A célula, não é porque eu não goste de gordinho, pelo contrário, abraçar um gordinho é muito melhor do que um só de osso. Entendeu? É gostoso se abraçar e apertar umas gordurinhas. Entendeu? É mais macio deitar no colo de alguém que tenha mais gordurinha. Mas qual é o problema da mulher? A obesidade, a célula adiposa, a célula da gordura, carrega muito estrogênio. E o estrogênio em excesso é que dá o câncer de mama. Então, a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, mulher tem mania, doutor Cláudio, de viajou, prende o intestino. Não! Come ameixa, toma essas coisas aí que tem. Probióticos. Esses probióticos. Não prende o intestino. Por quê? As fezes carregam estrogênio. E o estrogênio produzido em excesso dá o câncer de mama. Então, tem, como eu falo, a prevenção primária, que é aquilo que você pode evitar. E tem a secundária, que você não pode. É inerente à sua vontade. Como, por exemplo, eu tenho mutação genética. Depende de mim? Não. Mas a alimentação depende. Uma atividade física, uma caminhada, depende. Agora, assim, eu acho importante essa questão da resiliência, né? Porque como que se constrói a resiliência, né? Eu acho que tem algumas pessoas que têm uma facilidade maior para sozinhas, eventualmente, ir elaborando isso, né? Assim, eu vejo que você estuda, você vai atrás, eu sei que você fez terapia, por exemplo. Só dei uma tréguazinha agora por causa de processo de mudança. Faz terapia, né? Então, eu acho que assim,
essa resiliência a gente consegue não só, né, com informação adequada, buscando, né, porque assim, né, você ter um câncer de mama não dá para a gente generalizar e dizer assim, olha, você é um saco de câncer de mama. Não é. Não. Você tem um monte de outras coisas saudáveis, né, e que você pode desenvolver e continuar fazendo, né, apesar de um problema que você esteja passando, né? É claro que tem momentos em que é limitante, como você falou, né? Sei lá, tá fazendo uma químio, você tá fazendo radioterapia, você tem que limita um pouco. Mas assim, eu acho isso que você falou assim, né? Olha, eu estou fazendo a infusão de químio e trabalhando no computador, para mim mostra assim que é sempre possível, em qualquer adversidade, você resgatar, né, o que tem de positivo, assim, um lado positivo seu, né? Mas é importante também, algumas pessoas conseguem fazer isso sozinho, mas é importante buscar ajuda, né? Sim. Né? Você buscou ajuda em terapia e eu acho que também o fato de ajudar outras pessoas, né? Quando você se expõe, né? E você foi cofundadora desse instituto que tanto atendeu e enfim, né, e que permanece ainda, né, só não está hoje com aqui, você, né, aqui, mas é vamos dizer assim, uma contribuição sua isso, né? Você também está se ajudando, né? Sim. Quando você faz o bem você não faz pelo outro. Quem recebe primeiro é você. Eu também acho isso. Não, eu sempre achei. E detalhe, tem gente que fala assim, eu não tenho dinheiro para pagar a terapia. Eu também não. Só eu tenho, assim, a sorte de ser psicóloga, então meus colegas cobram muito menos de mim. Então, por ser colega. E agora, as faculdades de psicologia têm atendimento. Eu sei porque eu tive paciente na faculdade. Eu tinha, tudo bem, todo um suporte dos professores, né, que ficavam ali atrás e vendo, os meus orientadores. Então, mas tem suporte psicológico dentro das faculdades. Então, é só procurar uma faculdade de psicologia e se inscrever. Se inscrever, que você vai ter apoio psicológico das faculdades. Então, não é uma coisa, tem gente que coloca problema em tudo. E eu já coloco a solução em tudo. Eu não tenho dinheiro para pagar academia. Não precisa. O melhor exercício que existe no mundo é gratuito. É o melhor do mundo. Se chama caminhada. Entendeu? Não tem outro melhor que a caminhada. Então, vá caminhar. Você já resolve grande parte do seu problema para combater a depressão. Entendeu? Mudar a alimentação. O Brasil é um celeiro. É um celeiro. Tudo que você planta dá. Coma fruta sazonal. Entendeu? A fruta sazonal ela é mais barata, ela é mais em conta. Então, vá e procura. Eu sempre falei, vá na hora da xepa na feira. Entendeu? Que você vai achar um monte de coisa barato. E boa. Boa e barato. Eles precisam vender e você precisa comprar. Eles não vão levar para casa aquilo. A banana está um pouquinho machucada, não tem problema.
leva. Você vai comer essa banana, você come essa durante a semana, né? Assim, você come rápido, né? Você pode cozinhar a banana. Pode. Sabe que uma das melhores coisas que existe, que eu aprendi estudando um pouco de nutrição, não sou nutricionista, mas aprendi com nutricionista, é cozinhar um pouco das frutas, porque tira um pouco do açúcar. Isso. Entendeu? A banana tem muito açúcar. Então, se você cozinhar a banana e guardar a banana por uns 2, 3 dias, guardado, fechadinho num tupperware e comer aos poucos, você já tirou um pouco do açúcar da banana. E deu uma sobrevida para ela também. Exatamente. Então, você já compra ela um pouco mais madura, porque é que sobrou. Uma vez eu contei isso daí numa palestra, e as pessoas morriam de rir. Pena que eu não tirei a foto deste dia, porque não se usava tirar tanta foto assim. Isso faz tempo. Eu passei por uma feira na hora da xepa, porque eu fui almoçar num domingo na mamãe, como era costume. E daí eu vi lá na banca, uma bacia, mas era uma pilha de banana solta. Eu comprei tudo aquilo. Entendeu? Eu gastei tipo R$1, R$2. Entendeu? Eu comprei tudo aquilo que ia para o lixo. Eu comprei aquilo ali. Deu bananada para casa da mamãe, para casa da irmã, para minha. Era bananada para tudo quanto é canto. Cheguei lá, cozinhei, distribuí a bananada para todo mundo. Tirei um pouco do açúcar, né, da banana. E quer dizer, ela ficou super saudável. Reaproveitei aquilo e paguei barato. Entendeu? Será que é muita preguiça as pessoas fazerem isso? Entendeu? Não dá para ir no horário da xepa? E também eu acho que tem uma coisa, né? Se você tem muita preguiça, muita falta de energia, isso pode também ser sintoma. Busca ajuda. Exatamente. Né? E busca ajuda na fruta. Na fruta e ajuda no médico também, mas busca ajuda no exercício físico, busca ajuda, né? Que isso pode renovar as energias, né? E eventualmente a gente tem que lembrar que pode acontecer um quadro depressivo. Pode. Né? Daí ajuda mesmo. E aí você precisa de ajuda médica, psiquiátrica. E tem. Tudo bem. Exatamente. Os hospitais públicos detectam isso. O oncologista mesmo, conversando com o paciente, ele detecta, mesmo em hospital público. Eu tenho várias amigas. E ele mesmo pode medicar, inclusive? Mais do que isso, ele encaminha para o próprio hospital, tem a psiquiatria. Ele encaminha. Entendeu? Quantas pessoas não precisam fazer fisioterapia? E é dentro do hospital público. Então, todo mundo que me dá um problema, eu já tenho a solução pronta. Então, nada para mim é novidade, porque foram agora quase 20 anos convivendo com o paciente. Entendeu? 16 anos à frente de uma instituição. Palestrei até na Argentina. Entendeu? Nem para palestra o povo me chama mais. Acho que acabou meu conhecimento. Eu me divirto com isso porque, Dr. Cláudio, eu acredito que isso vai ser passageiro. É mais um desafio para mim, que está sendo grande, porque não é fácil você bater em portas e vê-las fechadas com tanto conhecimento. Né? Parece que quando eu deixei o instituto, parece que meu conhecimento se foi. Não, eu não parei de estudar e nem parei de atender paciente. Eu sou o maior centro de distribuição de lenços, perucas que existe. Claro que tem uma hora que acaba. Daí você pede e renova o estoque. Entendeu? Agora eu estou cheio de cabelo lá que eu vou doar para que façam perucas. Então, Dr. Cláudio, para mim, nada é empecilho. As pessoas entram, conversam comigo, eu ajudo, eu mostro que é uma fase. Então, eu não deixei de atender. E eu não deixei de estudar.
Eu continuo estudando. Por exemplo, eu não queria estar viva agora. Eu queria estar com 90 anos, 95 anos, fora deste mundo de inteligência artificial. Mas já que estou, então eu vou estudar. Eu vou ler a importância. E sei muito do que tem sido importante a inteligência artificial para a medicina, por exemplo. Para a medicina, está sendo mega importante para a medicina. Sim. Até para siderurgia. Entendeu? Então, são coisas que a gente tem que aprender. A ferramenta inteligência artificial está aqui. Então, vamos utilizá-la para o bem. Sim. Não vamos deixá-la para o mal. Sim. Entendeu? Não vamos tomar cuidado. Temos um samba aqui. Não tem importância. A gente continua. Tem alguém no carnaval. É carnaval fora de época. Agora, Valéria, é uma delícia conversar com você, né? Infelizmente, assim, a gente está chegando no final, né? Assim, né, acho que a gente abordou aqui muitos assuntos, mas eu fico com a sensação de que a gente poderia fazer mais podcast e ficar muito mais tempo aqui, né, porque o seu conhecimento sobre isso, ele é enorme, né? Mas eu queria, sobretudo, salientar a sua generosidade, né? Eu acho esse modo que você encontrou de enfrentar esse problema, né? A generosidade, né, é um dos seus mecanismos de enfrentamento, né? Porque, como você disse, assim, ao ajudar, você mais é ajudado do que ajuda, né? Assim, é uma via de mão dupla, né? E te agradecer, assim, imensamente. Eu queria finalizar só deixando uma mensagem para você. Eu ia te pedir essa finalização. Nunca isole uma pessoa que esteja com um problema grave, porque vai passar. Acolha, a palavra é acolhimento. E tenha certeza que o mundo só vai mudar se você aplicar 3 palavras mágicas: generosidade, compaixão e solidariedade. Sem isso, o mundo vai continuar em guerra. Então, comece por você a praticar essas 3 palavras diariamente. Não é de vez em quando. Diariamente, pratique pelo menos uma. Muito obrigada, viu, Dr. Cláudio? Namastê. Obrigado, Valéria. Muito obrigado mesmo. E muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, né? Espero que a gente tenha aqui trazido alguma contribuição, né, para que você reflita e que dessa reflexão saia alguma mudança, alguma modificação, assim, né, das nossas crenças, né? Porque é através dessas reflexões que a gente evolui, né? Então, eu acho que a gente sai daqui hoje um pouco mais evoluído. Eu, pelo menos, saia. Muito obrigado. Obrigada.